Alguma resposta sim eles podem ter. Vai acontecer alguma reviravolta nesse caso que vai trazer uma resposta para a família, que vai pelo menos tirar eles do escuro. Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma, e hoje a gente vai falar do caso dos irmãos Fernanda e Fabiano, que desapareceram em uma circunstância muito misteriosa. Eles não estavam juntos exatamente no momento, mas desapareceram no mesmo dia. Esse caso aconteceu em 2002, no Paraná. A gente já vai entender direitinho, né, o que faz esse caso ser tão misterioso. Mas antes, se você não sabe como funciona o canal, a gente traz casos assim e tenta entender através das cartas do baralho cigano, vendo aí se a espiritualidade tem alguma explicação ou alguma resposta para dar sobre os casos. O que eu falo sempre é que eu não posso dar todas as respostas, quem me dera, mas pelo menos alguma dica a gente consegue sim, alguma confirmação ou pelo menos excluindo algumas possibilidades para a gente ter mais clareza sobre o que pode ter acontecido. E além disso, com relação ao futuro, às vezes a gente consegue também uma resposta se o caso pode ser solucionado ou não. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso vocês na rede social que eu deixo aqui na tela. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Eu sempre deixo também no comentário fixado um link para o meu grupo VIP. Lá vocês vão ter acesso a ofertas e leituras em condições especiais ou exclusivas para o grupo VIP. Vão ter também acesso aos conteúdos que eu coloco aqui no canal antecipadamente. Então esse vídeo que vocês estão assistindo aqui agora, possivelmente, o pessoal do grupo VIP assistiu primeiro. Também vocês têm acesso à carta de conselho gratuito para o grupo VIP toda semana. Gratuito também para participar, então só clicar no link e entrar. Qualquer dúvida também é só chamar nesse número que está aqui na tela. Então é isso, vamos começar o nosso caso de hoje. Fernanda de Matos Dias e Fabiano de Matos Dias são dois irmãos. Ela tinha 17 anos em 2002 quando desapareceu e ele tinha 15 anos. A circunstância era: Fernanda havia ido para a escola, se eu não me engano, na parte da manhã. Eles moravam numa região rural, de fazenda e tudo mais, bem isolada até, parece que não tinha muita vizinhança ali ao redor deles. Ela havia ido para a escola e ia ali com um transporte, né, escolar, se eu não me engano, que pegava eles ali na estrada, e eles tinham que andar ali basicamente uns 400 metros até chegar na casa deles. A Fernanda foi para a escola de manhã e ela chegou a pegar o ônibus para voltar para casa. O motorista afirma que deixou ela no ponto da casa dela, né? Que ela tinha que caminhar ali para chegar até a casa, e só que ela não chegou, né? Sendo que dentro desse processo, desse caminho, o irmão dela estava em casa e falou com a mãe ali, com a família, que ele ia até a cidade. Então, nesse meio tempo que a Fernanda estava vindo para casa, né, que ela desceu ali do ônibus indo para casa e que o irmão estava indo, teoricamente eles teriam ali que ter se encontrado, ou ele teria pelo menos que ter pego ali o ônibus, ou mesmo o ônibus que ela desceu, né, ou algum ônibus, só que isso não aconteceu. Ela não chegou em casa e ele não pegou ônibus algum. Ela desapareceu nesse meio do caminho, do ponto do ônibus até em casa, e ele também. A mãe, né, a família, nunca mais viu nenhum dos dois e não sabem o que aconteceu. O relato que a mãe tem, que ela lembra de ter acontecido um pouco antes do Fabiano sair de casa, é que eles ouviram um grito. Ela ouviu um grito e chegou a comentar com o Fabiano, e ele parece que ele disse que foi ele que havia gritado ali com os cachorros começaram a latir, e parece que ele disse para a mãe que ele havia chamado ali a atenção dos cachorros e tudo mais. E a mãe ficou assim um pouco, né, mas achou que não tinha nada demais. Então, ao que tudo indica, existe a possibilidade desse grito ter sido da Fernanda. E aí não se sabe se ele não ouviu, ou se nesse mesmo momento, quando os cachorros começaram a latir, ele chamou a atenção e achou que fosse isso que a mãe teria ouvido, né? Mas foi a única coisa, assim, fora do normal que aconteceu. E poucos minutos depois, eles tiveram essa conversa, a mãe e o Fabiano, e ele disse que iria sair, iria até a cidade. E, enfim, depois disso,
Nenhum dos dois chegaram, deu um certo horário, a mãe começou a ficar preocupada, né? Eles começaram a procurar e aquela coisa de sempre, né? Entrar em contato com as autoridades. As autoridades, principalmente antigamente, tinha muito essa crença de que... E crença porque parece que isso não existe, né? A pessoa ela tem o direito de registrar o desaparecimento. No momento que dá falta da pessoa ou que sabe que alguma coisa aconteceu, né? Eles receberam essa informação de que teria que esperar 24 horas para fazer essa ocorrência de desaparecimento. E, enfim, investigações foram feitas, nada, não encontraram nada, nenhum rastro, nenhum sinal de repente, um conflito. Parece que procuraram ali naqueles matos, que tinha plantação de um lado, de outro, não encontraram nada, nenhuma peça de roupa de ninguém, nenhum vestígio, se é que a investigação foi feita aí da forma correta, né, mas nada foi encontrado, né? Não significa necessariamente que não houve nenhum vestígio, mas que não descobriram nada. E, teoricamente, ao que tudo indica, não existiu nenhuma coisa que eles pudessem suspeitar, no sentido de... Bom, a Fernanda, né, parece que era uma adolescente comum, estudava, responsável, tranquila. Não tem nada, né, que eles poderiam dizer sobre ela. O irmão parece que estava vivendo ali uma fase difícil de adolescência e tudo mais, mas também não parece que tinha alguma coisa ali contra ele ou que de repente a família sabia, porque às vezes tem, né? Alguém ameaçou, um conflito, um desentendimento que teve com alguém, uma desconfiança de alguém, mas nesse caso parece que não existia nada. Então é isso, as informações que temos concretas são essas, não se sabe o que pode ter acontecido com eles, principalmente por não ter nenhuma pista, nenhum rastro, nenhum sinal. Nada foi encontrado até hoje que pudesse comprovar ou levar alguma hipótese. Eu não sei se o inquérito foi arquivado, o que as autoridades concluíram, né? Porque às vezes eles dão... eles têm alguma direção na investigação, né? Ou eles estão procurando 2 desaparecidos, ou 2 fugitivos, ou 2 corpos, entende? Eu não sei que linha que as autoridades estavam seguindo, mas de toda forma é isso. Não se tem mais nenhuma pista, né, do que pode ter acontecido com eles e a família procura uma resposta até hoje. Então vamos ver aqui, né, o que as cartas mostram sobre isso, o que a espiritualidade pode dizer pra gente que pode ter acontecido. Vamos lá, vamos ver o que realmente aconteceu com eles naquele dia. O que aconteceu com eles de fato. Como se trata de 2 pessoas, né, é sempre mais complicado, assim, a gente ter esclarecimentos e direcionamentos sobre os 2. A não ser que eu fizesse uma tiragem aqui, uma abertura de mesa para um e para outro, né? Mas vamos ver se a gente consegue ter uma resposta aqui mais ampla, né? Puxando aqui a energia dos 2. Gente, uma coisa certa, assim, ele ouviu mesmo essa coisa do grito e acredito que ele sabia que era ela, assim, ou ele viu, ou ele ouviu, ou ele sabia, ele desconfiava, ele tava... E de repente ele não quis dizer pra mãe, não quis dizer pra família, e ele foi até lá pra resolver, tentar ajudar, o que quer que seja. Mas ele sabia que era irmã, ele sabia que de repente ela podia estar em perigo e
Não sei, mas assim, ele ouviu. E ele sabia que era ela e ele foi até lá justamente por isso. Não tem nem o que falar, tá? Ele foi resolver alguma coisa. E, enfim, eu não vejo que foi algo aleatório. Não vejo que foi algo aleatório, que foi uma coincidência, no sentido de, né, mesmo que tenha acontecido alguma coisa com os dois, ele saiu de casa porque ele tinha outra coisa pra fazer. Não foi não, não foi não. Ele já saiu de casa por conta disso. Ele ouviu alguma coisa ou ele sabia de alguma coisa. Ou ele viu alguma coisa, né? Não tem nem o que falar. Ele foi pra resolver, tá? Que sofrimento, né, pra essa mãe, assim. A gente não pode, gente, eu falo a gente, eu, né, que estou aqui fazendo essa leitura, num sentido mediúnico, num sentido espiritual, meio que condenar, vamos dizer assim, né? Jamais faria isso e num sentido de dizer com certeza que alguém pagou por alguma coisa. Vocês sabem que eu tenho muito cuidado a respeito disso, né? Mas, principalmente com relação à mãe, né? Não dá pra negar o sofrimento e a prova dessa mãe com 2 filhos desaparecidos ao mesmo tempo. Se já é sofrido, né? Se já é difícil, delicado, um só. A gente já cansou de ver casos, situações assim, da família simplesmente não consegue ser mais a mesma, a mãe não consegue ser mais a mesma. Na maioria das vezes, a mãe é quem mais sofre, né? Também, sem julgamentos aí aos pais. Mas, sua grande maioria, a mãe é quem não consegue mais seguir a sua vida, que fica presa a isso, que fica buscando resposta, tentando resolver, não tem nem o que falar. Eu acho que desaparecimento é uma das piores coisas. Uma das piores coisas. Porque até num cenário de desencarne, você tem uma resposta, né? Pelo menos você sabe o que aconteceu, você vai viver o seu luto, você vai sofrer, você... De repente, sua vida também não vai nunca mais ser a mesma. Mas a angústia, o sofrimento do desaparecimento, você não saber se seu filho tá bem, se não tá, onde tá, o que tá passando, é uma das piores coisas. E na maioria das vezes, quem sofre muito mais com isso é a mãe. Então, sendo um karma pra ela ou não, sendo um sofrimento espiritual pra ela ou não, com certeza, pelo menos uma prova é. Então, eu vejo esse peso, ela carregando esse peso, sim, por muito tempo. Tem coisa com relação ao futuro, sim, mas vamos falar sobre isso, né, depois. Então, de início, gente, o que eu vejo é isso. As cartas mostrando esse cenário. Eu vejo que esse moço, ele foi até lá, justamente porque ele sabia, ou ele viu, ou ele ouviu. Ele saiu de casa por conta disso. Não tem nem que falar, tá? É isso. Não foi porque ele tinha outra coisa pra fazer ou porque ele ia até a cidade. Então, isso já nos mostra que alguma coisa aí tinha. Mas também não foi por culpa dele, no sentido dele ter feito alguma coisa contra a irmã. Isso é muito importante, porque a espiritualidade está deixando muito claro o fator inocência. Se foi por ele, por alguma conexão que tinha com ele, o que eu vejo muito mais que tem essa possibilidade, ele também foi vítima. E principalmente no sentido de, mesmo que ele tenha certa responsabilidade, não foi ele que colocou a irmã nisso. Porque eu vi que tinha gente até mesmo que desconfiava
até mesmo com relação às sugestões que eu recebi, né, pra falar sobre isso, as pessoas dizendo que ele poderia até mesmo ter vendido a irmã. E eu não vejo que foi isso que aconteceu, tá? Então, assim, é o que eu falo. Às vezes a gente consegue uma resposta com relação ao que aconteceu, e às vezes a gente consegue pelo menos eliminar aí as hipóteses, né? Ou as duas coisas. Mas, primeiramente, ele não fez nada contra ela. Não foi ele que vendeu ela. E não foi ele que fez uma armadilha pra ela. Que colocou ela, por exemplo, numa situação ruim, né? Deliberadamente. Vejo realmente, assim, o fator inocência ou impulsividade. Até mesmo o fato dele ter ido, não ter comunicado nada a alguém, ele ter achado que ele ia resolver tudo mais de uma forma muito impulsiva. Então, ele já estava com medo, era algo que ele estava trazendo dentro dele, ele estava com medo, com uma preocupação. E quando a pessoa, ela meio que está devendo nesse sentido, que ela sabe que ela corre algum risco, ela fica ligada, ela fica preocupada. Ela fica preocupada não só com ela, mas com as pessoas ao redor dela. Então, nesse cenário, eu vejo muito uma situação de, provavelmente ele estava passando por algum tipo de situação que colocava ele em risco e ele já temia por ele, né? Alguma represália aí contra ele. E com isso, né, ele, no momento, por exemplo, que houve o grito da irmã, ele simplesmente vai até lá de uma forma impulsiva ou ali para tentar resolver alguma coisa, tá? E impulsiva, isso também traz pra gente o ar de não era nada, por exemplo, que estava planejado, que estava organizado, ou que com relação à irmã, principalmente. Então, eu não vejo isso. De repente, ele achou que ele poderia resolver e tudo mais, se é que ele sabia o que realmente estava acontecendo, tá? Então, é muito uma coisa de tô preocupada, tô angustiada e ou ouço alguma coisa e vou ali tentar, de repente, saber e tal, e caindo na mesma armadilha, tá? E eles sendo levados para algum outro lugar. Eu vejo isso. Primeiro, obviamente, a irmã sendo pega. Primeiro a irmã sendo pega. Depois ele indo até lá pra resolver alguma coisa, ou pra, depois de ter ouvido e tudo mais, ele foi atrás. E ele caindo na mesma armadilha e sendo levado. Eu vejo que eles foram levados, as coisas não aconteceram ali, né? Eles foram, obviamente, que movidos. De repente aí, carro, né, enfim. E era uma coisa, gente, que não tinha muito como eles saírem dessa situação, tá? Possivelmente já era algo que estava arquitetado. O alvo, provavelmente sendo ele, e eu não sei se a irmã entrando aí, né, de inocente nessa história, literalmente, né, viram ela, aproveitaram ali uma oportunidade, viram ela sozinha, né? Aproveitaram uma oportunidade para de repente chegar onde eles queriam, que provavelmente sendo o irmão, eu não vejo nada com relação a essa moça diretamente, tá? Não vejo. Inclusive, eu até pensei, né? Quando a gente tá vendo sobre um caso, a gente pensa milhares de coisas, muitas hipóteses, né, passando na nossa cabeça. E eu até pensei, de repente foi algo direcionado para ela, alguém tava com má intenção nela, ou obcecado nela, acontece, né? Uma jovem sozinha, alguém aproveitou uma oportunidade, ia fazer mal a ela, o irmão viu e aí fizeram mal a ele, mas não tinha o foco nela, não tinha. Eu até pensei de ser alguma coisa, né, de origem íntima, vocês sabem bem, né, que poderia ter acontecido com relação a ela, e aí ele presenciou, ele viu, não queriam deixar testemunhas, enfim, mas não, o foco não era ela. Foi muito mais uma coisa de oportunidade e de ter aproveitado ali, sabe? Pra afetar ele de alguma forma ou pra conseguir chegar até ele. E depois que pegaram, não tinha mais, né? Pra onde correr, não tinha mais volta, vamos dizer assim. E era como se o destino deles já tivessem traçados. E a partir disso, não havia a possibilidade deles fazerem qualquer coisa. E deles, porque eu acho que não se tratava de uma pessoa só. Ah, Jéssica, você acha que era uma pessoa conhecida? Sim, era conhecida. E por mais que tenha relação com ele, foco dele, por exemplo, ou que coisas que, por exemplo, ele estava relacionado, acredito que era até mesmo dela, se é que ela não conhecia essas pessoas.
E não só sendo conhecido, quanto possivelmente não sendo só uma pessoa, tá? Então, acredito que eram outras pessoas ali, de repente, né, um grupo de pessoas mais conhecidas, sim. E depois disso, eles sendo tirados de lá, né, onde eles foram pegos e levados para um lugar, possivelmente ficaram em cativeiro, alguma coisa, porque eu também não vejo. Primeiramente, infelizmente, eu não vejo eles com vida. Não vejo eles com vida, tá? Não me passa essa energia, as cartas não me mostram isso. O que eu sempre falo é, tomara e espero que eu esteja errada com relação a isso, e a esperança é sempre, né, que estejam com vida, mas infelizmente as cartas não mostram. Então vamos rezar para que estejam, né? Mas se, né, aconteceu aí a possibilidade do desencarne, possivelmente não aconteceu no mesmo dia. Uns 3 dias depois, mais ou menos, no dia 29, né? Do dia 28 pro dia 29, mais ou menos, pode ser, no que diz respeito à energia, que eu sinto a energia dele já não mais tão presente assim. Então, no dia 27, com certeza, eles com vida ainda, não vejo eles perdendo a vida no primeiro dia. Então, possivelmente, eles ficando aí em cativeiro ou presos em algum lugar, né? Isso as cartas confirmam. Se a gente pudesse, né, dar aí uma resposta com relação à motivação, né? O que está por trás disso, o que pode ter acontecido, muito mais com relação a conexões e alianças, amizades, que possivelmente não sendo tão boas, tá? Pode ser que, eu diria que muito mais o menino, tá? Fala muito sobre ele aqui, muito mais do que tudo. Envolvimento com coisa que, sabe, que não é bacana, né? Então eu vejo muito envolvimento e amizades, conexões que acabaram colocando ele nessa situação, e infelizmente não só ele, né? Acredito que ele até tentou. Acredito que ele até tentou que libertassem a irmã. Eu acho que também sendo um dos motivos principais dele ter ido, né, atrás, dele ter ido buscar resolver, ele queria que soltassem a irmã, que libertassem a irmã, que deixassem ela ir, mas tinham medo que ela falasse, tá? E bom, enfim, não acontecendo, né? Não aconteceu. E é triste, né? Bem triste porque, enfim, é muita coisa, gente, muita coisa por trás disso. Muitas mesmo. Muitas. Porque vocês imaginam essa situação, esse contexto, e ainda eles em espírito vendo tudo isso, possivelmente eles se culpando, possivelmente narrativas sendo criadas completamente equivocadas. Mas assim, bom, espero que vocês tenham compreendido o contexto, né, pra gente continuar. Possivelmente tendo muito mais relação com ele, coisa que ele se envolveu, conexões, né, que acabaram levando a isso. Ele percebendo, sentindo, vendo, ouvindo alguma coisa com relação ao que aconteceu com a irmã, ela sendo pega, o grito que ele ouviu, ele indo atrás, não falando, né, nada pra família, ele impulsivamente indo pra resolver, tá? Caindo na mesma armadilha, no que diz respeito a terem pego ele tentando fazer com que liberassem a irmã, não acontecendo, os dois foram levados e daí, enfim, é o que eu falei, possivelmente eles não saindo com vida disso. Vamos rezar para que sim, mas eu acho bem difícil com relação, mais uma vez, que as cartas estão mostrando e a energia. Mas, tá, agora vamos pro pós, né? Espiritualmente, eu acredito, pelo que eu tô vendo, pelo que eu tô sentindo, pelo que as cartas mostram, que possivelmente eles estando em paz. Pelo menos ela, vamos dizer assim, mais tranquila, mas não 100%. Eles espiritualmente, entendendo todo o processo, tudo que eles passaram e tal, né? Estando bem e em paz com isso. Mas o que pega sempre é os que ficam sem resposta, tentando entender,
sabe, desaparecido, sem saber o que aconteceu, sem saber se tá vivo ou se não tá, o sofrimento da família, a falta de resposta da família. Não tem também como existir uma paz 100% por conta disso, tá? E uma coisa, né, que nem com relação à situação lá da Juliana, a moça que caiu lá no vulcão, né, na Indonésia, e as pessoas ficam, ai, porque deixa essa moça descansar, que não sei o que, né, vamos parar de falar disso, deixa descansar. Gente, não vai ser eu, você, aí, seus amigos, seus familiares, falando do caso, o repórter, ou muitas publicações sobre isso, que vai fazer com que uma pessoa descanse ou não. O que vai fazer com que uma pessoa descanse ou tenha paz no seu pós-vida, na maioria das vezes é a tranquilidade, a paz e a entrega da família com relação a, bom, é isso, estamos tranquilos, né? Enfim, aconteceu de acordo com a vontade de Deus ou não, tá? Então, da mesma forma que a Juliana terá paz a partir do momento que a família dela aceitar, entender o que aconteceu com ela, não culpar ninguém, ou não se culpar, principalmente de acordo com o que a gente viu, né? Aí sim ela conseguindo seguir o caminho dela. E de igual forma, nesse sentido, com relação a esse caso também. Então eu acho que é muito mais uma conclusão que a família precisa ter. E eu também não estou julgando no sentido de falar para eles seguirem em frente, entenderem ou aceitarem o que aconteceu. Não, não é fácil. Não é uma situação tranquila. E muito pelo contrário. De igual forma também, às vezes o espírito ele carrega sentimentos de mágoa, de rancor, quando a família também não tá nem aí. Quando ele se dá por conta do que aconteceu com ele, que ele acha que a família tá sofrendo e não tá. A família simplesmente abandonou e não procurou saber. Entende? Então, sim, é relevante e importante a forma como uma família reage, como a família lida com a situação. Só que no caso deles, eu acho que, sim, vai chegar um momento que, possivelmente, a mãe, a família, vai ter uma resposta, uma explicação para conseguirem seguir em frente, tá? Eu vejo isso sendo primordial, vamos dizer assim. Tem grande chance sim da família receber alguma resposta sobre o que aconteceu. Eu não sei se até mesmo espiritualmente eles já não recebem, tá? Mas falam muito de presença espiritual deles. Então, pode ser que a família receba alguma comunicação. Não sei se já receberam. Se já receberam, por exemplo, de algum médium, alguma revelação na igreja, enfim. Acontece muito. É porque a resposta ela precisa vir, não importa de onde, né? O que vai dizer é o nível de confiança que a família vai ter naquilo. Então, ou vem por um intermediário, ou até mesmo o sonho, ou os próprios espíritos, dentro do permitido, aparecendo para a pessoa ir falando, né? Mas eu vejo que já tentaram avisar, que já se comunicaram em espírito ou através de sonho, para ou dizer o que aconteceu, ou para que eles fiquem em paz. Às vezes, simplesmente o espírito vem e fala assim, olha, eu não vou voltar, né? Para de me procurar. Então, para a família conseguir seguir em frente em paz, com tranquilidade. Eu vejo que isso pode acontecer também a partir de uma orientação aí, uma comunicação espiritual acontecendo para a família conseguir seguir em frente. Mas eu acho que além disso, de forma concreta e física, agora no nosso plano, né, alguma resposta assim eles podem ter. Pode ser que surja alguma coisa, vai acontecer alguma reviravolta nesse caso que vai trazer uma resposta para a família, que vai pelo menos tirar eles do escuro, de falar assim, olha, foi isso que aconteceu, ou ter uma evidência que leve a uma resposta. Mas isso não significa que solucionado por completo. Eu não vejo necessariamente o caso solucionado, deles terem completa clareza e certeza do que aconteceu. Possivelmente alguma coisa ainda vai ficar. Mas eu acho que o principal da família ter a resposta assim, olha, é isso, aconteceu isso aqui, provavelmente não estando com vida, ou alguém, né, dando alguma resposta, e a família tendo um direcionamento, uma clareza do que aconteceu para conseguir seguir em frente. Mas não necessariamente solucionado, tá? Eu acho muito difícil que realmente consigam comprovar e dar uma solução para o caso. Impossível, Jéssica? Não seria. Não seria impossível,
Inclusive, no que diz respeito às autoridades em si, pode ser que eles até já saibam. Isso é muito comum. Eles investigando, eles já sabem, ó, não aconteceu isso. A questão é que a gente não tem prova, então a gente não pode dar como solucionado ou dar essa resposta à família, mas a gente já sabe o que aconteceu. Eu acho que é isso. Eu acho que é bem isso. Eu acho que as autoridades já, ali no momento da investigação, eles já conseguiram ali um direcionamento, já sabiam o que aconteceu com eles, mas não tinha provas, não tinha como concluir, né? Eu diria muito mais que isso do que tudo. Então, enfim, tem grande chance, sim, de terem uma resposta, um direcionamento. Pode ser que alguma coisa, né, com relação ao futuro, alguma resposta pode chegar, alguma nova pista, sabe? Que vai trazer uma reviravolta aí nesse caso, mas não necessariamente uma solução, infelizmente. Espero que vocês tenham conseguido compreender tudo, que tenha ficado tudo claro na medida do possível, com relação às respostas que a gente pode dar aqui, né? Mas eu acredito que já é, sim, um direcionamento aí do que pode ter acontecido ou não. Infelizmente, uma situação, né, bem delicada, principalmente espiritualmente aí pros dois, né? Bem delicada toda a situação. Vamos rezar aí, né, por eles, por esses espíritos. E não só por isso, eu aconselho também que a família busque resposta espiritual por isso, tá? Às vezes o que falta é justamente mudar o foco, né, o direcionamento aí dessa prece. Enfim, vamos continuar aí orando, rezando por eles para que tudo se esclareça o mais rápido possível para a família, para que eles consigam seguir em frente, para que esses espíritos estejam bem e fiquem bem, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu comentário sobre o caso, se você conhece, se você já conhecia, né? Se você acompanhou, o que você acha que pode ter acontecido com respeito. Sua sugestão para o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.